Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Sede da Sabedoria, dando continuidade e já nos aproximando, de certa maneira, da conclusão das nossas temáticas que envolvem questões relacionadas ao matrimônio, à família, ética sexual, bioética, gênero e assim por diante. Que bom saber que você perseverou até aqui. Sejam muito bem-vindos, como sempre fazemos na nossa escola. Vamos iniciar invocando mais uma vez o favor de Deus, a assistência de Deus a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos colocamos debaixo da tua ação generosa, poderosa, providente, Senhor, nesse momento. Te consagramos toda a nossa vida. Pedimos de modo especial a graça do teu Espírito, especialmente o dom da sabedoria, da inteligência, para que possamos compreender com profundidade os mistérios da nossa fé e assim te conhecer mais e te conhecendo mais, amar-te também mais. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletindo um pouco mais sobre a realidade da família, do matrimônio, hoje eu trago para você uma breve reflexão à luz do magistério do Papa Francisco, que é o que ele define como crescer na caridade conjugal. Isso é um termo, inclusive um título, que se desdobra em vários parágrafos da exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, a partir do número 120, que eu recomendo a uma leitura, inclusive, integral. Amoris Laetitia é um texto profundo e, ao mesmo tempo, simples, fácil de ser compreendido, de ser captado naquilo que ele expressa, no que está sendo dito, mas que possui uma profundidade que exige reflexões, pausas, oração, para a gente captá-lo em todo o seu significado, em toda a sua profundidade. Inicialmente, esse termo ele parte da seguinte questão. O casal cristão, depois de um tempo de conhecimento, de amizade, de pertença por meio de um compromisso do namoro, do noivado, é claro que a culminância de todo esse processo, nós sempre entendemos que é um matrimônio, que é o momento em que eles, diante de Deus, selam esse compromisso, essa aliança, obtendo então o sacramento do matrimônio. Mas existe um equívoco, até mesmo difundido entre os cristãos, se não dito explicitamente, mas muitas vezes implícito na mentalidade, às vezes nas ações, aquela ideia de que só o fato do casal cristão receber o sacramento, isso por si só, lhes capacita para viverem adequadamente sua vocação matrimonial, inclusive isentando-os de possíveis crises ou até riscos de separação do divórcio. Isso aqui é um equívoco muito, muito sério. A experiência demonstra o quanto que isso realmente é equivocado, esse tipo de mentalidade. Quando eu digo a experiência, pelo fato do número de separações, de divórcios entre cristãos, pessoas que enveredam, inclusive, por uma nova união matrimonial, fica evidente que não é o fato da pessoa receber o sacramento que, por si só, isso lhes garante a fidelidade enquanto a vida durar, a vida desses cônjuges durar. O fato dessa mentalidade muitas vezes estar implícita em alguns cristãos, o fato de muitas vezes isso estar implícito no discurso, demonstra a necessidade que a igreja tem no seu magistério e na sua catequese de chamar a atenção para o fato de que realmente esse tipo de visão não está de acordo com a realidade. Por que isso, Vavá? Quer dizer que a graça de Deus é impotente? A graça de Deus não é suficiente para garantir
que alguém permaneça, por exemplo, fiel a vida toda, a graça de Deus não é impotente, a graça de Deus não é insuficiente. Mas é fato que a graça de Deus pressupõe a resposta humana. Então, nenhum dos sacramentos imuniza as pessoas. Se eu me confesso, não quer dizer que procurei o sacramento da confissão, não quer dizer que porque eu confessei determinado pecado, eu estarei imune de cometê-lo novamente. A experiência também demonstra que não. Se eu fui batizado, mas não correspondi, não procurei responder a essa fé, por meio de prática efetiva da vivência cristã, da vida litúrgica, da vida de oração, da caridade fraterna, né, do compromisso com a igreja, fica evidente que o sacramento do batismo por si só não garante. O batismo por si só não faz alguém ser cristão, dá para entender? É uma graça tremenda de Deus que é dada a alguém que é batizado, mas se não houver a correspondência do catecúmeno, digamos assim, né, do neófito, se não houver uma correspondência, o sacramento do batismo por si só não faz alguém ser cristão como deveria. Se essa premissa é válida para todos os sacramentos, é evidente que também vale para o sacramento do matrimônio. O que se deve fazer então? E é justamente a essa questão que, de certa maneira, o magistério vem iluminar. E o Papa Francisco, isso não é totalmente novo, né? Não é totalmente nova essa abordagem, de certa maneira bebe do magistério precedente, sobretudo do Papa João Paulo II, mas o Papa Francisco ele diz que o amor conjugal, aquele amor que foi selado diante de Deus mediante a recepção do sacramento do matrimônio, esse amor, ou aquilo que ele chama de caridade conjugal, precisa crescer. E é exatamente por meio desse processo de crescimento que os casais, os cônjuges cristãos, vão aprofundando, sedimentando, criando raízes aquela experiência que eles vivenciaram de recepção do matrimônio. Se não houver esse progresso, esse crescimento na caridade conjugal, qualquer relação, seja entre cônjuges cristãos ou não, tende a definhar. Porque o amor não é algo estático. Engana-se quem pensa que pelo fato de eu amar alguém ou de ser amado por alguém, isso implica dizer que eu já estou garantido para sempre. Eu sou casado, né? Eu estaria enganando-me a mim mesmo se eu pensasse que só pelo fato de eu ser casado, de eu ter 15 anos de casado, isso por si só garante minha fidelidade para o resto da vida, a minha esposa e a minha família. Eu preciso crescer na caridade conjugal. O amor que eu tenho pela minha esposa e pelos meus filhos precisa amadurecer, precisa criar raízes, dá para entender? E isso se faz mediante o empenho de todos os dias, de cada dia por ser fiel, por sair de mim, por me doar a eles, mas bebendo também da fonte da oração, da palavra de Deus, dos sacramentos, de boas relações dentro e fora do âmbito familiar e assim por diante. Então é preciso crescer nessa caridade, porque aquilo que foi selado no matrimônio não é por si só garantia, a recepção do sacramento não é por si só garantia de que a minha relação matrimonial, o meu matrimônio será definitivo com aquela pessoa. Lhe serei fiel até que a morte nos separe. Absolutamente. É preciso um empenho nessa dimensão. E é sobre isso, então, que o Papa Francisco discorre na Amoris Laetitia, como eu disse, a partir do parágrafo 120. Uma das primeiras coisas que ele cita dentro dessa perspectiva da caridade conjugal, do crescimento da caridade conjugal, é que o Papa chama a atenção de que o matrimônio cristão,
Veja, é uma união afetiva, espiritual e oblativa, mas que reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja capaz de subsistir mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. Veja, aqui tem um elemento também que os comentadores da Amoris Laetitia chamam a atenção. O Papa, com toda simplicidade, mas com toda clareza e objetividade, menciona a dimensão erótica própria do matrimônio. Algo que muitas vezes esteve, segundo alguns comentadores, algo que muitas vezes esteve ausente dos textos do magistério sobre o matrimônio. Não, a paixão erótica também faz parte da convivência entre os cônjuges, porque o matrimônio implica também a doação do corpo, implica também entre aspas, o uso da sexualidade. O amor eros, sobre o qual também falaremos, está também incluso de uma maneira singular dentro do matrimônio. A dimensão espiritual oblativa, sim, faz parte, a dimensão afetiva, sim, faz parte. Mas é preciso que haja também a ternura da amizade e a paixão erótica. Aqui, e eu vou falar sobre isso em outro ensino, sobre as 3 dimensões do amor, eros, filia e ágape, né? De certa maneira, essas 3 dimensões já estão contidas nessa afirmação do Papa. Veja, é uma união oblativa, que aqui seria mais a dimensão do ágape. Reúne-se a ternura da amizade, que incluiria a dimensão do filia, e o eros, a paixão erótica, que ele menciona, embora seja capaz de subsistir, mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem, né? Então, o primeiro elemento que o Papa menciona dentro do item crescer na caridade conjugal é exatamente integrar esses 3 aspectos do amor. Eu não vou me aprofundar muito, nem discorrer longamente sobre isso, porque isso será tema de um ensino também, certo? Então, integrar a dimensão oblativa, a dimensão da amizade, uma amizade marcada pela ternura, mas também a paixão erótica. Esses 3 elementos estão integrados dentro do matrimônio e os cônjuges precisam também crescer na vivência dessas 3 dimensões de maneira integrada. Ou seja, a dimensão erótica precisa estar sempre presente no matrimônio. Claro que vão tendo variações de acordo com os tempos, com a idade biológica também dos cônjuges e tudo. Não resta dúvida, por exemplo, que quando chega, sobretudo, na terceira idade, isso se altera consideravelmente. Não há dúvidas de que a dimensão erótica própria do matrimônio, quando chega em contextos biológicos, como, por exemplo, a menopausa para as mulheres, isso também tem alterações, etc. Às vezes por questões de saúde, outras questões de saúde, um câncer e tudo mais. É claro que isso vão tendo variações durante o processo, a depender da idade, da condição de saúde ou de outros fatores emocionais, por exemplo, psíquicos e etc. Mas precisa estar sempre presente no matrimônio. A amizade não é pelo fato de que os dois se casaram, moram juntos, numa mesma casa e já se conhecem muito de si mesmos que a dimensão da amizade deve ficar abafada ou sufocada, por exemplo, pela questão erótica. Não. Integrar. Ou a dimensão também oblativa, de oferta de si um ao outro. Por meio da integração desses 3 elementos, nós temos um dos caminhos para crescermos naquilo que o Papa define como sendo a caridade conjugal, certo? Eu vou apenas colocar pinceladas em relação a uma espécie de síntese para que depois cada um possa se dirigir diretamente e literalmente ao texto. Um outro aspecto que o Papa coloca dentro da perspectiva do crescer na caridade é a questão da partilha de vida. Veja que o Concílio Vaticano II
definiu o matrimônio, a família, como uma comunidade de vida e de amor. Quando eu me uno em matrimônio, quando eu constituo uma família, eu me proponho a fazer daquele espaço familiar um espaço de partilha, a começar de mim. Partilha não só dos meus bens, porque espera-se que quando se casam, os cônjuges coloquem os seus bens também em comum, né? Então, agora já em tese, isso, claro, varia às vezes de casal para casal, mas em tese, o que é do esposo e o que é da esposa se tornam agora da família como tal. Dificilmente se diz isso é meu, isso é teu, mas é nosso, é da família. Quer tenham filhos, quer não tenham ainda, né? Esse aspecto da partilha, veja, o Papa diz num item dentro desses parágrafos, é a vida toda, é um compromisso de indissolubilidade, de fidelidade que deve durar a vida toda. Mesmo que aconteçam contratempos, mesmo que aconteçam situações de crise, mas ter como perspectiva da durabilidade. O amor requer durabilidade, o amor requer eternidade, perenidade. E eu sou chamado como casal, como esposo cristão, a viver meu matrimônio e minha vida familiar nessa perspectiva de que eu doei minha vida ao outro e eu me comprometi com o outro para a vida toda. Mas não somente a vida toda, mas toda a vida em comum. Dá para entender? Então aqui eu coloco não apenas os meus dons, os meus bens em partilha, em comunhão, mas eu coloco a minha vida toda. O que eu sou, minha experiência de vida, meus dons, os talentos que Deus me concedeu, as virtudes, a capacidade que eu tenho, seja em que nível for, eu coloco tudo em comum. O meu tempo, minhas emoções, meus afetos, minha vida espiritual, eu coloco também a serviço. E partilho isso com os meus filhos, com a minha esposa. Então perceba, é a vida toda. Eu devo viver essa experiência desse compromisso que deve ser perene. E, volto a dizer, retomando a premissa inicial, não é pelo fato de eu ter recebido o sacramento do matrimônio que eu estou garantido em fidelidade para a vida toda. Eu preciso amadurecer nessa experiência. A fidelidade que foi professada e assumida no altar, ela ganha contornos diários, na rotina, no dia a dia, no que vai me ocorrendo pessoalmente, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu vou reafirmando esse pacto de fidelidade enquanto as coisas vão acontecendo. Para toda a vida, mas também a vida toda partilhada, tudo em comum, tudo em comum. Então, amizade entre os cônjuges, mas uma amizade, claro, considerando o papel próprio, né, de pai e de filho dentro da família, mas também amizade, sim, de pai com filho. Quando eu digo amizade, eu não estou dizendo, como a gente costuma comentar no dito comum, né? O pai ou a mãe como o parceiro do seu filho, né? Como a gente costuma dizer, eu não sou seu parceiro. Não é no sentido de que agora o pai ou a mãe vai ser amiguinho do filho, confidente do filho e vai concordar tudo com ele. Pai e mãe precisam manter também sua postura e sua função de educador, de autoridade dentro do que é legítimo, né, justo, né, dentro da sua vocação de pai e mãe. Mas é claro, pai e mãe podem ter uma amizade dentro dos seus limites com os seus filhos, e é importante que se tenha, né? Que essa amizade seja cultivada já dentro de casa. Então, o Papa Francisco ele diz que
Partilha-se tudo dentro do matrimônio, incluindo a sexualidade. Até o corpo é partilhado. E não só o corpo, mas o modo de sentir, o modo de pensar, o modo de ver as coisas, a realidade, a vida, tudo isso é partilhado dentro do matrimônio. Sempre no mútuo respeito. E aqui entra um aspecto importante, porque faz parte também do crescimento na caridade conjugal o respeito ao outro, à sua individualidade, ao que lhe é próprio. É muito comum dentro de um casamento a gente encontrar diferenças significativas de perfis, de temperamento, de personalidade entre marido e mulher. Isso é riqueza. Isso não é dano, não é prejuízo, isso é riqueza. E é preciso que tanto no esposo quanto na esposa cresça essa mentalidade de que o outro é diferente de mim e que isso não significa para mim uma ameaça, uma competitividade, um risco, nem querer que o outro se torne como eu. Nesse sentido, a convivência matrimonial é sempre aberta a um novo que está por se revelar. Ninguém conhece o outro completamente, ninguém. Por mais tempo de casado que você porventura tenha, você não conhece o seu cônjuge totalmente. Há sempre algo novo dele ou dela para se revelar. E há sempre algo novo de você também para se revelar. O ser humano é muito amplo, muito profundo, muito complexo. Por mais tempo que se tenha em uma convivência, nunca nós podemos cair no equívoco de dizer eu já conheço determinada pessoa, meu esposo ou minha esposa, ou um amigo, seja quem for, totalmente. Totalmente não. Você pode até conhecer profundamente determinada pessoa, mas não na sua totalidade. Há sempre algo novo a se revelar. Então, nunca querer que o outro se torne como eu. Respeito mútuo às diferenças. Respeito mútuo. E assim entender que dentro desse processo de respeito, eu vou crescendo e vou me enriquecendo com as diferenças que o outro cônjuge me traz, né? Inicialmente tem as diferenças próprias da vida conjugal. Depois começam a vir as diferenças quando os filhos começam também a chegar. E é belo isso, é belo ver que os filhos, se por um lado eles trazem uma certa síntese do pai e da mãe, por outro lado eles possuem algo de totalmente original, que não se encontra nem no pai nem na mãe. Isso é fantástico. E cada filho possui sua característica própria, suas características próprias, sua personalidade, sua maneira de ver, de sentir, de pensar, de reagir, seu temperamento e assim por diante. Mesmo que sejam gêmeos univitelinos, eles não são uma cópia um do outro. Sempre tem algo de característico, de próprio de cada um. O respeito mútuo começa dentro da vida conjugal, marido respeitando a esposa respeitando o marido, mas se estende também à paternidade e à maternidade. Nunca também projetar no filho aquilo que eu queria ser e não fui. Ou desejar que o filho reaja como se fosse eu reagindo. Ele terá a sua maneira também de reagir frente às diversas situações da vida, né? Então, a partilha é imprescindível dentro do matrimônio, dentro da família, mas sempre considerando o respeito mútuo, né? Que deve vir tanto de um lado quanto de outro. Dentro do matrimônio também, o Papa Francisco relembra isso. Dentro do matrimônio, dentro da família, existe alegria e existe beleza também. Então o Papa diz, no matrimônio convém cuidar da alegria do amor. Da alegria de amar, do fato de estarmos juntos, de pertencermos uns aos outros. Isso por si só é gerador de alegria.
E ele chama a atenção, quando a busca do prazer é obsessiva, encerra-nos em uma coisa só e não permite encontrar outros tipos de satisfações. Pelo contrário, a alegria expande a capacidade de desfrutar e permite-nos encontrar prazer em realidades variadas, mesmo nas fases da vida em que o prazer se apaga. O que o Papa está dizendo? Tenhamos cuidado também, mesmo nos matrimônios cristãos, tenhamos cuidado para que a busca do prazer não se torne uma obsessão. De modo que agora a alegria só vem, só nasce de uma satisfação erótica, por exemplo. Cuidado com aquele tipo de obsessão em que a alegria do matrimônio se resume ao momento do ato sexual. Isso aqui é um equívoco, isso aqui é uma obsessão que pode, inclusive, trazer sérios danos para o matrimônio, sobretudo à medida que ele vai se estendendo no tempo, à medida que vai amadurecendo. Pelo contrário, encontrar alegria e satisfação em outros elementos, no fato de partilharmos a vida, no diálogo, na convivência, no carinho um pelo outro, né? No sentar-se à mesa, no partilhar a vida, no sair para um momento de lazer, uma viagem, encontrar momentos de alegria para além da satisfação do prazer físico, erótico, seja o que for. O matrimônio, ele é fonte de alegria, mas é preciso que essa alegria ela não se torne redutiva somente à satisfação erótica. É um dos motivos de alegria também. O momento do ato sexual no matrimônio, sobretudo se verdadeiro, né, se sincero, ou seja, que não seja somente um momento de mero prazer, mera satisfação, mas a entrega de si um ao outro e o acolhimento do dom do outro também que se doa a você. Também o ato sexual é um motivo de alegria, mas não o motivo. Até porque pode chegar momentos da vida conjugal em que o ato sexual não seja mais possível de ser realizado, por questões de saúde, de idade, de limite físico e assim por diante. Mas é possível que mesmo que o ato sexual não seja mais praticável dentro do matrimônio, é possível continuar encontrando razões de ser feliz e de alegrar-se por outros motivos. Mas existe também dentro do matrimônio beleza, aquilo que nós chamamos de a estética do matrimônio, a estética do amor. E um dos aspectos em que essa beleza do amor se manifesta é o que o Papa Francisco, e nesse ponto até onde eu conheço do matrimônio, do magistério sobre o matrimônio e sobre a família, até onde eu sei, né, essa perspectiva dele para mim é original, é inédita, não me recordo encontrar, não estou dizendo que não tenha, mas até onde foi possível conhecer do magistério sobre a família e o matrimônio, não me recordo desse tipo de abordagem. O Papa fala sobre a dimensão da contemplação. O que é isso? Contemplar o outro, deter-se no outro. Ele diz: a experiência estética do amor exprime-se no olhar que contempla o outro como fim em si mesmo. Ainda que o outro esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis. Veja que beleza. O olhar que aprecia tem uma enorme importância e recusá-lo habitualmente faz dano. Às vezes, quantas coisas fazem os cônjuges e os filhos para ser considerados e tidos em conta? Aí olha só essa afirmação do Papa. Muitas feridas e crises têm a sua origem no momento em que deixamos de nos contemplar. Principalmente hoje, diante do ritmo frenético em que vivemos, da pressa, do corre-corre, dos compromissos que precisam ser cumpridos de maneira pontual, um após outro, que senão isso vira
um sufocamento, uma bola de neve? Que tempo estamos nos dedicando, estamos dedicando a contemplarmos uns aos outros dentro da vida conjugal? Você que é esposa, você que é esposa. Quanto tempo faz que você não se detém olhando seu esposo ou sua esposa, seja no momento à mesa? Veja, essa perspectiva da contemplação, da admiração do outro, mesmo que esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis, mesmo que não tenha mais aquela beleza de quando se casaram, né? Mesmo que as rugas já tenham tomado conta do rosto, mesmo que algum defeito físico tenha ocorrido ao longo do caminho, contemplar o outro como um fim em si mesmo. Você é importante para mim, por você mesmo, não por aquilo que você aparenta ser, sua beleza física, não pelo prazer sensível que você me confere na dimensão corporal, sexual. Eu te amo e você é importante para mim como um fim em si mesmo. Então, essa dimensão da contemplação. Por que eu acho isso belo e original? Porque normalmente quando se fala de contemplação na vida cristã, a gente se remete a uma série de coisas. Existe a dimensão da contemplação, por exemplo, da palavra de Deus na Lécio Divina, existe a dimensão da contemplação de um ícone, contemplar Jesus eucarístico, contemplar o crucificado, né? Tudo isso é importante, claro, faz parte da nossa vivência cristã. Mas para nós cônjuges, casais cristãos, entrar também uma outra dimensão de contemplação, que é o outro, a vida do outro, o cônjuge, né? Deter o olhar. Quem sabe também nesse movimento muitas feridas e crises não sejam superadas e curadas mediante a contemplação, né? Então, essa dimensão precisa ser cultivada também porque ela faz parte do caminho de crescimento na caridade conjugal. E ainda já em vias, já próximo de encerrar essa dimensão, eu deixo como indicação, além já do parágrafo 120 que eu mencionei, sobretudo os itens que, por questão de tempo, não será possível passar por eles, que é a dimensão do casar-se por amor, a partir do número 131, o amor que se manifesta e cresce, a partir do 133, e a dimensão do diálogo, a partir do número 136, né? 136. Só que o Papa ele diz, em vias já de conclusão, o Papa diz que na hora de dialogar dentro do matrimônio, é preciso também ampliar a visão das coisas. Isso porque muitas vezes o diálogo dentro do matrimônio, dentro da vida conjugal, pode ser gerador de discussões. Então hoje nós vamos ter um diálogo um com o outro, vamos conversar sobre situações da nossa vida, às vezes até situações difíceis, complicadas, complexas e tudo. E o Papa ele diz, os cônjuges, quando forem dialogar, é bom que eles ampliem a visão, ampliem sua perspectiva. Inclusive o Papa diz até que é importante que os cônjuges tenham um nível cultural bom, que se dediquem à leitura, porque isso vai ampliando a visão de mundo, né, sua percepção das coisas, para que o diálogo, sobretudo quando se trata de uma situação tensa, não fique restrito a um único ponto, a uma única tecla. E ao invés de ser construtivo, o diálogo acabe gerando novas discussões e novos desgastes. Então ele cita a dimensão do diálogo como algo que, como um elemento que nos faz crescer também na caridade conjugal. Mas importante ampliar essa dimensão da visão. E outro aspecto a que ele chama a atenção é preciso superar a fragilidade que nos leva a temer o outro como se fosse um concorrente. Às vezes até fruto de nossas feridas na autoimagem, nessa nossa percepção um tanto equivocada de nós mesmos, mais pautada em feridas ou em dons que porventura eu não tenha, ou que o outro não tenha.
O outro não é um concorrente meu. Isso aqui é uma fragilidade que é preciso superar. E o Papa ele dá uma dica para que esse movimento aconteça de maneira, né, positiva dentro do diálogo. Ele diz: é muito importante fundar a própria segurança em opções profundas, convicções e valores. Então, veja, fundar a própria segurança. O que me torna alguém seguro, tranquilo, sereno. Minhas opções profundas que marcam minha vida, sobretudo minha opção por Deus, convicções, valores. É isso que me torna alguém seguro. E isso me faz abrir mão de todo tipo de perspectiva de agressividade, de colocar-se sobre o outro, de domínio, sabe? Se estivermos fundados nessas dimensões. Então, é muito importante fundar a própria segurança em opções profundas, convicções e valores, diz o Papa, e não no desejo de ganhar uma discussão ou no fato de nos darem razão. Então, quando se dialoga no matrimônio, quando se estabelece um diálogo, nós não estamos nos colocando numa arena para saber quem vai ganhar ou não a discussão. Isso não faz crescer a caridade conjugal. Isso enfraquece a caridade conjugal. Então, quando eu parto para um possível diálogo com o meu cônjuge, mas no fundo a pretensão que eu tenho é ganhar o debate, ter razão, às vezes até humilhá-lo, como uma maneira de dizer, tá vendo como eu estava certo? Isso não faz crescer a caridade conjugal. Ao contrário, isso enfraquece a caridade. Então, o diálogo pressupõe um certo despojamento de si, das próprias opiniões e das próprias razões para pôr-se em direção do outro, também para escutá-lo, para reconsiderar minhas próprias visões e opiniões a partir também daquilo que eu escuto e daquilo que eu vou captando do outro, né? Então, esses elementos, eles permitem que a caridade conjugal, selada no sacramento do matrimônio, possa evoluir, crescer e amadurecer. Aí sim, a partir de um caminho como esse, é possível ter um pouco mais de certeza, de garantia de que realmente o matrimônio está crescendo, amadurecendo, evoluindo e, portanto, o amor vai se solidificando, se firmando, e aí cada vez menos o risco de infidelidades, de desgastes, de crises, sobretudo crises que possam ameaçar de maneira determinante a fidelidade matrimonial. Então, eu deixo para você essas indicações dos parágrafos, dos números, para que você possa depois fazer uma leitura mais calma, reflexiva e orante, principalmente se você é casado, casada, mas também se não for, de repente você que lida com a pastoral, com a catequese, é importante também compreender e apreender esses elementos para que possam também depois ser transmitidos de uma maneira mais simples também na lida pastoral. Que Deus o abençoe e que Nossa Senhora, invocada por nós com o título de Sede da Sabedoria, venha também em nosso auxílio, especialmente em socorro de todos os casais cristãos, intercedendo para que cresçam na caridade conjugal. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.